Bem, vamos ao estudo de mais uma das chamadas pensões especiais. Agora a pensão especial dos seringueiros. Lei 7.986 de 1989. Esses são os chamados soldados da borracha. O que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil precisava mandar borracha, látex, para os Estados Unidos. O Brasil era um dos aliados. Ainda é, né? Não estamos em tempos de guerra, graças a Deus, mas o Brasil continua sendo um dos aliados dos Estados Unidos. Então, o Brasil propôs a alguns brasileiros essa opção de, em vez de ir para a guerra, ir para a Amazônia para extrair o látex das seringueiras e assim enviar para os Estados Unidos esse material que seria utilizado na confecção lá de material bélico, vamos dizer assim, ou nas necessidades de guerra, né? Acontece que quando acabou a guerra, eles, os seringueiros, ficaram abandonados na miséria, muitos morreram em decorrência da malária e só em 1989 é que houve o reconhecimento desse direito aos seringueiros, a essa pensão especial. Os soldados chamados pracinhas, aqueles que foram para a guerra, eles voltaram e conseguiram os seus benefícios, mas esses que ficaram e contribuíram de certa forma indiretamente ou diretamente, né, com o trabalho ou com a necessidade de guerra, quando terminou a guerra, esses ficaram a ver navios. Veja, aqui tem uma capa até de um livro, Soldados da Borracha, os Heróis Esquecidos. Vejam, a guerra ela aconteceu de 1939 a 1945. Em 1943, esse decreto-lei convocou seringueiros para trabalhar na região amazônica e assim contribuir para o esforço de guerra. Só em 1989 é que vai surgir uma lei dando direito, assegurando direito aos seringueiros recrutados. Veja que atraso. Muitos já haviam até morrido. Diz o artigo 1º dessa lei, é assegurado aos seringueiros recrutados. Aqui preste atenção. Não a todos os seringueiros, mas somente aos seringueiros recrutados, nos termos do Decreto-Lei 5.813, de 14 de setembro de 1943, que tenham trabalhado durante a Segunda Guerra Mundial nos seringais da região amazônica, amparados pelo Decreto-Lei 9.882, de 16 de setembro de 1946. E outro detalhe, e que não possuam meios para a sua subsistência e da sua família. O pagamento de pensão mensal vitalícia, esse é outro detalhe, vitalícia quer dizer até a morte, correspondente ao valor de 2 salários mínimos vigentes no país. Aqui, ó, nesse artigo 1º nós vamos aprender 3 coisas. Era assegurado esse direito só aos seringueiros recrutados, ok? Só os seringueiros recrutados. Segundo ponto, que não possuíssem meios para a sua subsistência e de sua família. Se ficasse comprovado que aquele seringueiro, mesmo recrutado, ele estava em condições de manter a sua vida e a vida da sua família, a ele não seria assegurado esse direito. E o terceiro ponto que devemos aprender aqui é que essa pensão é uma pensão de caráter vitalícia, vai até que a morte os separe, no valor de 2 salários mínimos vigentes no país. O parágrafo único estabelece que o benefício a que se refere este artigo estende-se aos seringueiros que, atendendo ao chamamento do governo brasileiro, trabalharam na produção de borracha na região amazônica, contribuindo para o esforço de guerra. Esse parágrafo único ele só reforça o que o artigo já disse.
era assegurado o direito àqueles que foram recrutados a trabalhar na região amazônica, na extração do látex, contribuindo para o esforço de guerra. O artigo 2º diz que o benefício de que trata essa lei é transferível aos dependentes. Comparando com a pensão para aqueles atingidos pela síndrome da talidomida, nós vemos uma diferença. Os beneficiários da pensão decorrente da síndrome da talidomida, aquele benefício era um benefício intransferível, ou é um benefício intransferível. Esse não. Esse é um benefício transferível, mas os dependentes eles precisam comprovar o estado de carência. Ou seja, não é uma transferência automática, tácita, imediata. Não, os dependentes eles têm de comprovar o estado de carência, ok? O benefício da síndrome, aquela pensão mensal da síndrome da talidomida, nós vimos, é intransferível. Esse é transferível, mas os dependentes precisam comprovar o estado de carência. O artigo 3º diz que a comprovação da efetiva prestação de serviços a que alude esta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeitos quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Aqui, o que o artigo 3º está dizendo é que, para que o sujeito tenha direito, ele, seringueiro, ele precisa provar, ou precisava provar, com início de prova material, não sendo admitida exclusivamente testemunhas. Não basta ter pessoas que digam, eu estava lá, eu trabalhei com ele. Não, ele tem que ter prova material. Ou seja, algum documento que comprove que ele foi recrutado, que realmente ele trabalhou. A prova testemunhal tem algum valor? Tem algum valor, mas se ele tiver a prova material. A prova testemunhal vai apenas complementar, ok? Esse é outro ponto muito importante que não devemos esquecer. O parágrafo 1º desse artigo diz que a prova da efetiva prestação de serviço, a que alude o caput, far-se-á perante os órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social. Está dizendo que essa comprovação ela deve ser feita diante do Ministério ou perante os órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social. Caberá à Defensoria Pública, por solicitação do interessado, quando necessitado, promover a justificação judicial, ficando o solicitante isento de quaisquer custas judiciais ou outras despesas. O que quer dizer esse parágrafo 2º? Caso ele tenha negado o seu direito, ele pode recorrer à Defensoria Pública, que vai promover a justificação judicial. E o requerente não arcará com as despesas, não terá despesas quanto às custas judiciais. O parágrafo 3º diz que o prazo para julgamento da justificação, essa justificação judicial, é de 15 dias. Artigo 4º diz: a comprovação da carência do beneficiário ou do dependente será feita com a apresentação de atestado fornecido por órgão oficial. Vejam, para se ter direito ao benefício, o beneficiário ou dependente ele precisa provar que é carente. E essa prova ele faz através de um atestado fornecido por órgão judicial, ou melhor, oficial, órgão do governo. Ele vai lá, se fosse nos nossos tempos, ele iria à assistência social, o benefício, eu lembro, é de caráter indenizatório, ele iria à assistência social, a assistente social veria as condições, faria um relatório, daria um documento que atestasse essa carência, tanto do beneficiário ou no caso do dependente. Você percebe, você lembra que esse benefício ele é transferível.
Então, se ele é transferível, imagine que o beneficiário ele não teve tempo de requerer, ele morreu. O seu dependente ele pode requerer esse benefício, uma vez que o seu pai ou a sua mãe, no caso aqui o pai, porque eram os homens que iam para a labuta lá na Amazônia. Então, o seu dependente pode requerer o benefício e ter direito se comprovada essa carência. O artigo 5º diz: os pedidos de concessão do benefício ou de sua transferência, no caso de sua transferência para os dependentes, devidamente instruídos, serão processados e julgados no prazo de 45 dias, sob pena de responsabilidade. Isso aqui compete mais ao órgão que vai conceder o benefício. O parágrafo único diz que o pagamento de pensão especial iniciar-se-ão no prazo máximo de 30 dias após o reconhecimento do direito. Aqui também tem a ver com o órgão concessor. O artigo 6º diz: o Ministério da Previdência e Assistência baixará as instruções necessárias à execução desta lei no prazo máximo, no prazo de 60 dias. E o artigo 7º diz: o órgão previdenciário encarregado do pagamento da pensão deverá firmar convênios com outros órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, a fim de possibilitar aos beneficiários desta lei perceberem mensalmente, essa palavra aqui, perceber, está no sentido de receber, né? Perceberem mensalmente as respectivas pensões, preferencialmente nos locais onde residem, sem necessidade de grandes deslocamentos. Aqui o artigo 7º, ele estabelece que o órgão previdenciário ele vai se encarregar de firmar convênio com outros órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, para que o beneficiário ou os seus dependentes eles recebam as pensões no local próximo onde eles residam, para que eles não tenham, claro, despesas no tocante a deslocamentos. Em resumo, para que nós não esqueçamos, nós estamos falando aqui da pensão especial dos seringueiros, Lei 7.986 de 1989. Resumo: primeiro, ele, para ter direito, precisava ter trabalhado na Amazônia nos seringais por convocação. Ele foi convocado, recrutado, então esse é um dos requisitos. Não é qualquer seringueiro, é aquele que foi convocado, que foi recrutado. O segundo requisito, ele, para ter direito, tem que provar que não possui meios de subsistência, nem dele, nem da sua família. Um terceiro ponto é que, uma vez adquirido o direito, esse direito dá a ele uma renda de 2 salários mínimos. Quarto ponto que não devemos esquecer, esse benefício, ou essa pensão, melhor dizendo, é de caráter indenizatória, não é um benefício previdenciário, coloque isso na cabeça, não é um benefício previdenciário. Ela é transferível, essa pensão é transferível aos dependentes, desde que estes comprovem a carência. Os dependentes devem comprovar a carência. Esse benefício aos seringueiros, uma marca muito peculiar é que só tem direito se o sujeito for carente, tanto o beneficiário quanto os seus dependentes. Não esqueçam isso. A comprovação do trabalho, de que ele foi recrutado, convocado, de que ele trabalhou, tem de ser por meio de prova material, não pode ser exclusivamente testemunhal. E, por fim, a carência do beneficiário ou do dependente deverá ser atestada por órgão oficial. Um órgão oficial deve atestar que aquele beneficiário ou seu dependente, eles realmente são carentes e, por isso, preenchidos os requisitos anteriores, têm direito à pensão vitalícia mensal dos seringueiros.